Olá, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o meu TPF, meu trabalho prático final, do curso de pós-graduação em Tecnologias Emergentes, Transformação Digital e Agilidade em Negócio, com orientação da professora Vanessa Martins dos Santos. O tema do meu trabalho é o gestor urbano, que ele é apresentado na modalidade projeto técnico. Em resumo, o gestor urbano é uma plataforma voltada para a gestão operacional da limpeza urbana, e a proposta é organizar melhor os dados da operação, criar indicadores de produtividade e apoiar uma gestão mais clara, rápida e baseada em informações reais. E essa é a estrutura da apresentação. Primeiro eu vou trazer um pouco do histórico do setor, a justificativa do projeto, a abrangência, o público-alvo, os objetivos, os resultados esperados. Depois eu entro com a proposta da solução, que é a parte principal do trabalho, né? E para fechar, eu apresento a sustentabilidade financeira, o modelo de monitoramento e as referências e as considerações finais. O setor de limpeza urbana no Brasil ele é essencial e bastante regulado, mas ainda trabalha com muitas ferramentas separadas. Em São Paulo, por exemplo, os contratos envolvem grandes empresas e milhares de funcionários e uma frota pesada. Mesmo assim, boa parte da gestão ainda depende de GPS separados, planilhas, sistemas de pesagem isolados e controles manuais. Na prática, essas empresas podem gastar de 56 mil até 78 mil reais por mês, com várias ferramentas desconectadas. E mesmo com esse custo, ainda existem falhas contratuais, que podem gerar prejuízo de até 200 mil reais por mês em um único contrato. E é neste cenário que o gestor urbano, uma plataforma criada para integrar essas informações, reduzir os erros e dar mais controle para a operação. O gestor urbano não surgiu como uma ideia teórica, né? Eu iniciei lá no setor em 2019. Já em 2023, como gestor, eu acompanhei de perto a operação da limpeza urbana em São Paulo e percebi um padrão, que muitas planilhas paralelas, dados duplicados e diferença entre o que era planejado e realmente o que era reportado. Já em 2004, eu validei esse problema conversando com outros gestores, fiscais, equipes de medição. Em 2025, eu comecei o desenvolvimento da plataforma com a marca Strux Urban. Agora, em 2026, eu formalizo esse modelo academicamente neste TPF, que é o início também da fase comercial do projeto. O problema que motiva este trabalho, ele acontece todos os dias na operação da limpeza urbana de São Paulo. Hoje, o planejamento, a execução, a medição ainda depende de muitas planilhas. Mensagens por WhatsApp, sistemas separados que não conversam entre si. A informação até nasce em campo, com GPS, foto, ticket de pesagem, mas na prática ela só é consolidada dias depois e de forma manual. Isso gera muita diferença entre o que foi planejado e o que realmente está sendo executado, e também o que acaba sendo reportado posteriormente para os órgãos, né? Então, em alguns dos casos, essa divergência ela pode chegar em até 15 a 25%. Um exemplo claro é o RMA, que é a medição mensal. E ela pode levar de 3 a 5 dias para fechar. Muitas vezes ela gera uma discussão contratual, justamente porque geram faltas de evidências rastreáveis, né? E por isso, a pergunta central do trabalho é: como integrar dados operacionais, geográficos, para tornar o controle de produtividade mais confiável? Essa é a pergunta que o gestor urbano busca responder. A justificativa do projeto tem dois lados. O primeiro é prático. O gestor urbano ele resolve uma dor real da operação, que é a diferença entre o que foi planejado, o que aconteceu em campo e o que foi reportado. Essa diferença gera retrabalho, decisões ruins e até discussões na medição. O segundo lado é técnico e acadêmico. O trabalho organiza um modelo de governança de dados voltado especificamente para a limpeza urbana, com indicadores próprios do setor. Hoje, essas informações ainda são muito espalhadas e não são usadas de forma estruturada. Por isso, o projeto ajuda tanto na prática da operação quanto na construção de um modelo mais claro da gestão. A abrangência do projeto pode ser explicada em três partes. Primeiro, a parte geográfica. O foco inicial é a região metropolitana de São Paulo, mas a estrutura da plataforma ela pode ser adaptada para outros municípios. E o segundo é a parte setorial. O gestor urbano ele atende empresas de limpeza urbana de médio e grande porte, principalmente aquelas que trabalham com grandes contratos e longos, de 4 a 10 anos. O terceiro é a parte funcional.
A plataforma ela cobre todo um ciclo de operação, então vai desde o planejamento até a medição contratual. E tudo isso acontece por meio de 13 módulos integrados, né? Então, a estrutura multitenante, ou seja, uma plataforma única que pode atender diferentes empresas de forma separada e organizada. O público-alvo do gestor urbano é dividido conforme o papel de cada pessoa dentro da operação. A editoria e os C-levels acompanham os indicadores, os executivos e financeiros. Já os gestores operacionais planejam as rotas, as equipes e serviços. O CCO, que é o Centro de Controle Operacional, monitora a operação em tempo real e mantém o contato com o campo. Já os fiscais de contrato, eles fazem auditorias com foto e GPS. As equipes de campo executam as ordens de serviço pelo sistema. Já as subprefeituras acompanham o cumprimento do contrato. E os operadores de balança registram as pesagens e importam os tickets. Já a equipe de manutenção, ela gerencia as ordens corretivas e preventivas. Cada perfil acessa apenas o que precisa ver, então com permissões organizadas e níveis hierárquicos. Assim, a plataforma ela atende desde a diretoria até a equipe de campo, e cada um com a sua visão específica. O objetivo principal deste trabalho é desenvolver o projeto técnico do gestor urbano. A ideia é criar um sistema que conecte dados da operação com dados geográficos, ajudando a controlar melhor a produtividade da limpeza urbana, aproximando o que foi planejado do que realmente foi executado. Para chegar nisso, o trabalho segue 6 passos: entender como o processo funciona hoje, identificar onde surgem as divergências, definir os indicadores, desenhar a arquitetura do sistema, propor um plano de implementação e avaliar se a solução é viável e quais os benefícios ela pode gerar. Para o piloto, foram definidas 6 metas bem objetivas. A primeira é reduzir a diferença entre o planejado e o executável para no máximo 5%, já que hoje essa diferença ela pode ficar entre 15% e 25%. A segunda é aumentar a conformidade contratual auditável para pelo menos 90%. A terceira é reduzir o tempo de geração do RMA mensal, saindo de até 5 dias para apenas um dia. Também queremos garantir que todas as ordens de serviço tenham rastreabilidade com GPS e foto, reduzir em 40% o tempo de conferência da medição e eliminar o retrabalho de digitação dupla usando uma única fonte de dados. A linha base será medida nos próximos 30 dias e os resultados serão comparados depois de 90 dias do piloto. A análise do projeto se baseia em 3 bases principais. A primeira é a governança de dados. A ideia aqui é tratar o dado como um ativo da operação, ou seja, a qualidade da informação precisa começar lá no campo, no momento em que o dado é registrado, e não só depois, quando alguém vai analisar. A segunda base ela envolve indicadores de produtividade e geoprocessamento. Já existem estudos de referência sobre resíduos sólidos, indicadores urbanos, SIG, GPS e cidades inteligentes. Todos mostram como o uso de dados geográficos pode melhorar a eficiência dos serviços urbanos. A terceira base é legal e tecnológica. O trabalho considera leis importantes como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Marco de Saneamento, LGPD, e a Lei de Acesso à Informação, além de conceitos de integração de dados como BI e ETL. A lacuna que encontrei é que muitos trabalhos analisam o dado depois do que ele já está pronto, mas poucos olham para essa origem desse dado e como ele pode garantir, seja ele confiável desde o princípio. É exatamente neste ponto que o gestor urbano contribui. Sobre a metodologia, este projeto é uma pesquisa aplicada, prescritiva e qualitativa. Na prática, isso significa que o objetivo não é testar uma hipótese, mas desenhar uma solução para um problema real da operação. O foco está no ciclo de planejar, executar e medir. Para isso, segui 4 etapas. Primeiro, eu analisei os documentos da operação, como POP, edital e legislação. Depois, mapeei o processo como funciona hoje e onde surgem as principais divergências. Em seguida, eu fiz um benchmark para entender o que já existe no mercado. E por fim, eu desenhei a solução com uma arquitetura, indicadores e um roadmap. As informações usadas vieram de 3 fontes: a análise documental, a observação direta da operação em São Paulo
e conversas com outros gestores, fiscais e equipes de medição. Essas fontes sustentam tanto o diagnóstico do problema quanto a proposta do gestor urbano. Agora, chegamos na parte principal do projeto técnico, a proposta da solução. Nos próximos slides, eu vou apresentar como o gestor urbano foi pensado na prática, a arquitetura da plataforma, os 13 módulos funcionais, as integrações com sistemas externos, roadmap de implantação. Essa é a essência de um projeto técnico, não apenas como explicar o problema, mas mostrar o caminho de como implementar a solução. A arquitetura do gestor urbano foi pensada em 4 camadas. A primeira é a interface, usada pela gestão, o CCO, os fiscais e equipe de campo. Já a segunda é a aplicação, onde ficam as regras, as APIs, as validações do sistema. A terceira é a camada de dados, como o Supabase, PostgreSQL, PostGIS, permitindo trabalhar as informações operacionais, geográficas, como setores, rotas e pontos de execução. A quarta camada é a de integrações, onde conectamos o GPS, telemetria, WhatsApp Business e arquivos de pesagem. Mais do que citar tecnologias, essa arquitetura mostra como o sistema organiza os dados de uma forma única, reduz a duplicidade, permite um acompanhamento em tempo real e mantém a rastreabilidade das informações. O gestor urbano ele foi organizado em 13 módulos, porque a operação da limpeza urbana envolve várias etapas. Então, ela começa desde o planejamento, com setores, serviços, frequência e ordem de serviço. Depois, ela passa pela operação em campo, com frotas, equipe, fiscalização, CCO, manutenção e gestão de pessoal. Na sequência, entram os módulos de comprovação e fechamento, como relatórios, medição, pesagem, book fotográfico, RMA e registro com QR Code, GPS e fotos também. A ideia é conectar tudo em uma única plataforma, desde o planejamento até a medição contratual, evitando dados soltos, retrabalhos e perda de informação. Já a governança de dados do gestor urbano organiza em um único fluxo etapas que hoje são separadas, que são planejar, programar, executar, fiscalizar, pesar e medir. A diferença principal é que o dado nasce uma única vez, lá no campo, e segue por todo o processo sem precisar ser digitado de novo. Além disso, cada etapa valida a anterior. Isso ajuda a identificar erros antes da medição final. E toda a ordem de serviço fica registrada com GPS, horário, responsável e foto, então criando uma base muito mais segura para fiscalização e auditoria contratual. Aqui eu mostro 4 telas principais da plataforma. A primeira é o dashboard operacional, que reúne os indicadores da operação em tempo real. A segunda é o mapa do CCO, onde é possível acompanhar a frota, rotas, deslocamentos e atualizações rápidas. A terceira é a fiscalização digital, usada em campo para registrar fotos com localização e gerar um score de qualidade. A quarta é o RMA automático, que junta ordem de serviços, fiscalização e pesagem em um único documento pronto para a medição contratual. Pensando em integração, o gestor urbano não funciona sozinho. Ele foi pensado para se conectar com outros sistemas que já fazem parte da operação. Ele recebe dados de GPS pelo Tracker, por exemplo, eventos de telemetria pelo InLogin, a comunicação com o campo pelo WhatsApp Business, informações de pesagem por arquivo de TXT das balanças, por exemplo. Também ele permite importar arquivos de mapas pelo QGIS, usando arquivos KML e Shapefile, e usa autenticação segura pelo Supabase Authentic, e além de um login único com dupla autenticação para um controle de acesso. A ideia é integrar o que hoje está espalhado sem obrigar a operação a começar tudo do zero. A implantação do gestor urbano foi planejada para acontecer em 90 dias. O processo começa com um diagnóstico rápido da operação para entender o cenário atual e definir os principais indicadores. Depois vem um setup técnico, com a preparação da plataforma, criação do ambiente multi-tenant e a importação dos cadastros. Em seguida, entra o piloto controlado e uma única subprefeitura, usando os 13 módulos e um ambiente de teste. Com o piloto rodando, fazemos a validação dos dados, ajustes dos processos e comparação com a linha base. A última etapa é o Go Live, com
com suporte próximo à equipe, fechamento do primeiro RMA contratual completo dentro da plataforma. Sobre a sustentabilidade financeira do projeto. A parte financeira do projeto foi organizada mês a mês, já considerando o crescimento da equipe ao longo do ano. A receita começa em R$30 mil no primeiro mês e vai aumentando R$30 mil por mês, chegando até R$360 mil no final de 12 meses. Dentro desses custos, consideramos a comissão de 25% do prolabore fixo do fundador e as contratações que entram aos poucos, conforme o projeto cresce. Mesmo com esses custos, o caixa da empresa ele continua positivo desde o início. No primeiro ano, o projeto prevê um faturamento total de 2,34 milhões, gerando um saldo para a empresa de aproximadamente 1,36 milhão, com margem próxima a 58%. Com investimento inicial de R$20 mil, o retorno acontece já no primeiro mês. A equipe vai crescer aos poucos, acompanhando o crescimento da receita. No primeiro mês, começa sozinho com um prolabore de R$20 mil. A partir do segundo mês, o faturamento chega até R$60 mil. Entra o primeiro assistente para aliviar a parte operacional. Depois, conforme a receita aumenta, entram novas pessoas. Por exemplo, o programador no mês 5, a área de TI e infraestrutura no mês 6, o segundo assistente no mês 9 e o assistente financeiro no mês 12. Ou seja, a empresa ela não começa pesado. Cada contratação acontece no momento certo, quando o faturamento já sustenta esse custo. No final do ano, a operação chega a 6 pessoas, com uma folha extra de 27 mil por mês. Mesmo assim, o projeto mantém uma margem operacional próxima de 58%. A lógica é simples. Primeiro a receita cresce, depois a equipe acompanha. O gestor urbano entrega valor para o cliente em duas frentes. A primeira é financeira. Ele pode substituir várias ferramentas separadas, como GPS, planilhas, sistema de fiscalização, controles em papel e relatórios manuais. Isso pode representar uma economia de até R$50 mil por mês para o cliente. A segunda é operacional e estratégica. A empresa passa a ter mais controle do contrato, menos retrabalho, mais transparência nos dados, apoio para ESG e decisões mais rápidas com o CCO, acompanhando tudo em tempo real. É importante deixar claro que esse valor é benefício gerado para o cliente. A receita da Strux é outra coisa. O ticket ele começa com 15 mil por mês por contrato. O monitoramento do projeto será feito por 3 tipos de indicadores. O primeiro mede a execução, que é a quantidade de ordens e serviços, tempo médio de atendimento, registros de GPS, fotos e auditorias. O segundo mede o resultado, que é a diferença entre o que foi planejado e o que foi executado, nível de conformidade, tempo de geração dos relatórios e qualidade da fiscalização. Já o terceiro, ele mede o uso da ferramenta, que são os usuários ativos, tempo de uso, uso pelo celular, avaliação interna da equipe. A avaliação ela já começa no primeiro mês, como uma linha de base. Durante o piloto, as revisões serão quinzenais. Depois, elas passam a ser mensais, com um relatório consolidado a cada 90 dias. Já nossas referências foram organizadas no padrão ABNT e que serve para dar mais base ao projeto. Elas cobrem 3 pontos principais: as normas acadêmicas, a legislação do setor, o principal marco do saneamento de 2020, as tecnologias usadas no sistema como o PostGIS, Supabase, TrackCar. Também foram incluídas referências importantes para o projeto aplicadas na parte técnica, como Biancolino, Kimball e Fowler. Para fechar a parte formal da apresentação, eu deixo também um glossário com os principais termos técnicos usados no projeto. A ideia é facilitar a leitura e garantir que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, consiga entender melhor a plataforma e acompanhar a explicação. E como exemplo, eu trouxe um dia típico de uso da plataforma. Às 6 horas da manhã, acontece a liberação de frota, com o checklist, o KM inicial e a foto. Já às 7 horas da manhã, as ordens de serviço já são distribuídas automaticamente com a base do plano do dia. Às 10 horas, o fiscal já está em campo, registrando a foto com o GPS e o score.
às 14 horas, a pesagem entra no sistema pela importação do TXT da balança e às 17 horas acontece o retorno da frota, já com o checklist final. E às 18 horas, o RMA do dia já sai gerado automaticamente. Ou seja, é um ciclo que a plataforma fecha no mesmo dia, que já não tem mais os gargalos de anteriormente. Enquanto hoje, sem o gestor urbano, isso normalmente leva de 3 até 5 dias. Falando um pouco das limitações. Para finalizar, é importante deixar claro os limites deste trabalho. Primeiro, que ele ainda é um projeto técnico e conceitual, ou seja, a solução foi planejada, mas ela ainda não foi testada em grande escala. A análise foi feita com base em documentos, observações da operação, não com uma pesquisa estatística. Segundo, o estudo foi pensado para a limpeza urbana de São Paulo. Então, para aplicar em outros municípios, outros países, seria necessário adaptar a realidade de cada contrato, principalmente porque os dados, os indicadores, mudam de operação para outra. O terceiro, a solução depende de integrações com sistemas que já existem, como GPS, balança, telemetria. Também depende da adesão de equipes, porque muda a forma como o trabalho é registrado e acompanhado. Por isso, os ganhos esperados ainda precisam ser validados como um piloto controlado. Mas assumir essas limitações não enfraquece o projeto, muito pelo contrário, mostra clareza de quais são os próximos passos. E uma notícia muito legal que ele já está sendo realmente implementado em uma empresa teste, e isso é muito legal. E para fechar, o gestor urbano ele resolve um problema real da operação, que é a falta de controle, a demora nas informações e retrabalho nos processos. A proposta apresenta uma solução completa, com arquitetura, módulos, roadmap, metas, indicadores, modelo financeiro. A ideia é começar com R$ 30.000 de receita mensal e chegar até 360 mil em 12 meses, acompanhando o crescimento do produto e da operação. Além disso, o projeto define como medir os resultados, acompanhando a execução, o impacto, o uso da ferramenta pelas equipes. Por isso, ele se encaixa como um projeto técnico, no modelo definido pela FIA, que é um trabalho prático, prescritivo e com um caminho claro de implementação. No fim, é um compromisso simples, controle urbano com mais clareza, menos retrabalho e a proposta mais rápida. Deixo aqui a minha gratidão e este foi o Gestor Urbano. Eu sou o Rodrigo Alves, sou um aluno da FIA e meu muito obrigado.